Olá, meu povo! Hoje eu trago para vocês um pouco da história da revolucionária novela Beto Rockefeller. Beto Rockefeller, que foi uma concepção, uma ideia do sempre genial e do saudoso Cassiano Gabos Mendes. Mas antes de falar de Beto Rockefeller, te contar por que ela foi revolucionária, por que ela foi importante, eu estou aqui também para te fazer um pedido. Eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, comentar, compartilhar, perguntar, vou responder sempre que eu souber, dê like, ative o sininho para você saber na hora quando o novo conteúdo entrar. Eu tenho um plano, eu tenho um objetivo para ser atingido até final de março desse ano, e você é muito importante para mim. Você precisa fazer o que eu estou pedindo. Se inscrever, comentar, compartilhar, perguntar, dar like, ativar o sininho. Afinal, é para você que eu trago esses conteúdos aqui. Bom, vamos lá. Beto Rockefeller. Por que Beto Rockefeller foi importante? Vamos falar um pouco da novela. Beto Rockefeller foi uma novela exibida pela TV Tupi em 230 capítulos. Foi ao ar às 20 horas entre os dias 4 de novembro de 68 e 30 de novembro de 69. A novela teve mais de um ano no ar e foi um absoluto sucesso. E por que ela foi revolucionária? Porque ela mudou a linguagem e a estruturação de se fazer novela no Brasil. Não foi a primeira tentativa, hein? A primeira tentativa de se mudar a linguagem de novela foi 2 anos antes, com a novela Ninguém Crê em Mim, escrita pelo Lauro César Muniz e exibida também às 20 horas na TV Excelsior. Mas não foi sucesso. O que acontece? Acontece é que antes as novelas já eram sucesso, elas eram rocambolescas, elas passavam em tempos medievais, com diálogos duros, com diálogos fora da realidade brasileira, figurinos pesados, eram dramalhões que não tinham muito a ver com a realidade brasileira. Beto Rockefeller, ela foi a primeira a fazer sucesso nesse novo formato. E ela fez sucesso por quê? Porque ela trazia personagens reais, dentro de tempos atuais, com linguagem mais coloquial, com linguagem mais simples. E os personagens você podia encontrar nas ruas, como uma pessoa comum, um conhecido seu, era muito parecido com os personagens da novela Beto Rockefeller. Beto Rockefeller foi escrita por Braulio Pedroso, pelo autor Braulio Pedroso, com as colaborações dos autores Eloy Araújo, Ilo Bandeira e Dir Junqueira, e teve brilhante direção de Lima Duarte e Walter Avancini. E o que era a história de Beto Rockefeller? Era uma coisa simples. Beto Alberto era um típico representante da classe média baixa paulistana. Antes de contar a história, ainda vou te falar um pouco do elenco. O elenco era um elenco numeroso, mas tínhamos papéis principais. Os jovens, Luiz Gustavo, Débora Duarte, Irene Ravache, Ana Rosa, e os veteranos, Jofre Soares, Eleonor Bruno, a mãe da querida Anissete Bruno, Walter Forster e Maria de la Costa. Como eu ia dizendo, Beto era um típico representante da classe média baixa paulistana. Ele morava num bairro de São Paulo, Pinheiros, com o pai, o Pedro, feito pelo Jô Soares, a mãe, Rosa, feita pela atriz Eleanor Bruno, e a irmã, Neide Irene Ravache. E ele era um simples vendedor de sapatos na rua Teodoro Sampaio, que é uma importante rua no bairro de Pinheiros, na capital paulista. Mais perto, ele tinha o sonho de se tornar rico, de frequentar grandes baladas, a alta roda social. Enfim, Beto era um protagonista
de caráter duvidoso, por isso ele foi importante, o que se chama de anti-herói. Ele tinha, ao contrário dos grandes heróis da época, defeitos e virtudes. Ele era carismático, perspicaz, oportunista, inteligente, sedutor, e conhece Luísa, feita pela atriz Ébora Duarte, que era uma moça temperamental, filha dos milionários Otávio, feito por Walter Forster, e Maitê, feita pela atriz Maria Della Costa, e ele usou a temperamental Luísa, que se apaixona por ele, para conseguir os objetivos. Frequentar altas baladas, badaladas festas, a alta sociedade. Mas o conflito que a novela tinha é que ele, Beto, tinha uma namorada de infância, simples, humilde, ingênua, Cida, feita pela atriz Ana Rosa. E a pergunta que se fazia durante a novela inteira: com quem Beto ficaria? Com Cida, o amor de infância, ou com Luísa, a mulher que estava proporcionando para ele tudo o que ele queria? Acontece que ele precisou inventar um personagem, a quem batizou de Beto Rockefeller, dizendo que ele era primo em terceiro grau de um grande magnata americano. Bom, com o tempo, sua malandragem, sua esperteza, seu carisma, sua inteligência, Beto foi conquistando a confiança, conquistando o respeito dos magnatas, dos poderosos, dos ricos. Mas, para isso, precisou fazer um sem número de trapaças para que não fosse pego em suas mentiras. Havia um personagem, porém, Renata, feita pela Beth Mendes, e sabia que ele era um falsário. Acontece que Renata era representante de uma classe alta, falida, e fez um excelente contraponto entre o pobre que se passa por rico e o rico que se tornou pobre. Foi muito interessante. E a pergunta era essa: com quem Beto ficará no final? Essas trapaças, Beto era sempre ajudado, Beto era sempre, se amparava sempre em dois amigos: o Vitório, feito pelo ator Plínio Marcos, e o Saldanha, feito pelo ator Rui Rezende. Muitas pessoas perguntam: se a novela foi tão importante, por que ninguém faz um remake da novela Beto Rockefeller? Bom, acontece que, nos dias de hoje, trama principal, e principalmente as tramas paralelas, talvez parecessem um pouco infantis e provavelmente não teriam a mesma repercussão, não seria o mesmo sucesso que Beto Rockefeller foi. Beto Rockefeller foi uma novela extraordinária, mas, claro, havia um senão. Devido ao enorme sucesso que ela fez, ela foi esticada, estendida, tanto que levou um ano. E essa extensão fez com que ela perdesse um pouco o ritmo no final, o que não comprometeu o desempenho da novela, o que, como eu disse, foi extraordinário. Algumas curiosidades. O elenco da novela tinham Pepita Rodrigues e Marília Pera, muito jovens, em pequenos papéis. O cantor Luiz Américo, numa incursão como ator. Plínio Marcos, uma das poucas vezes em que fez telenovela, e contava com os atores muito mais conhecidos no humor, Renato Corte Real e Walter Stewart. Os destaques absolutos para o Luiz Gustavo, numa composição simplesmente esplendorosa
do Beto Rockefeller, Ana Rosa, Débora Duarte e Beth Mendes. Beto Rockefeller, a novela responsável pelo que você vê na novela, série, na minissérie e no seriado de hoje em dia.